Olá, meus queridos e amados irmãos, meu bom dia. Nós vamos falar algo nesse dia de hoje muito forte. A morte de Jesus Cristo. Uma derrota que foi a maior vitória. Jesus, ao terminar a vida na cruz, não teve para animá-lo o gozo do triunfo. Seu coração estava vergado ao peso da angústia e o oprimido de tristeza sentia sobre si o peso esmagador dos pecados do mundo que o separava do Pai. E foi isso que o quebrantou o coração, determinando a sua morte. Cristo experimentou aquela angústia que hão de experimentar os pecadores quando um dia tiverem toda a consciência de sua culpabilidade e reconhecerem estar para sempre privados do gozo e da paz dos céus. Os anjos contemplavam pasmos a terrível agonia do Salvador. Tão intenso era o sofrimento do Espírito que fazia desprezar as dores da cruz. A própria natureza simpatizou com aquela cena. O sol que até ali havia brilhado no firmamento eclipsou-se de repente ao redor da cruz. Aleluia! Ao redor da cruz. Tudo ficou mergulhado em trevas profundas. Esta escuridão sobrenatural durou 3 horas consecutivas. Nenhum olho mortal podia penetrar a escuridão que se havia feito ao redor da cruz. Um temor invisível apoderou-se de todos os espectadores. As imprecações e as zombarias cessaram subitamente. Homens, mulheres e crianças caíram por terra, assustados de quando, aleluia, enquanto o fulvo, raios rasgava as nuvens, iluminando a cruz e o Salvador crucificado. Todos acreditavam chegando a hora da tribulação. A hora nona, o negrume dissipou-se de sobre o povo continuamente. E continuando, porém, a envolver a cruz como uma mortalha, enquanto flagelantes raios pareciam ser despedidos contra ela. Exalou-se então do peito de Jesus o aflitivo grito: Deus meu, por que me desamparastes? Entre mentes, as trevas haviam baixado sobre Jerusalém e sobre as planícies da Judéia. Volvendo os olhos para a cidade, todos podiam ver agora que os raios da ira de Deus eram despedidos contra elas. Eis, senão, quando a treva ao redor da cruz desfaz bruscamente e com voz clara e estridente, que repercute em toda a natureza. Jesus branda: está cumprido. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Uma luz inundou a cruz e o rosto do Salvador tornou-se resplandecente como o sol. Depois, inclinando a cabeça, expirou. A multidão ao redor da cruz ficou imóvel, olhando, boca aberta e sem respiro para ela. De novo as trevas baixaram sobre a terra em um surdo estampido semelhante de um forte trovão. Ecoou no espaço, sendo acompanhado de violento terremoto. Em consequências do tremor produzidos, os homens caíram embaralhados por terra. Seguiu-se a mais horrenda confusão. Nas montanhas adjacentes fenderam-se os penhascos.
sendo precipitados com estrondo no abismo. Ao mesmo tempo abriram-se muitas sepulturas e eram lançados fora seus mortos. Parecia-se como se toda a criação devera fazer-se pedaços. Sacerdotes, principais e soldados quedavam-se mudos de terror, jazendo muito prostrado no chão. A hora que Jesus expirou, algum sacerdote estava cumprindo o ritual divino no templo divino. Havia sentido o terremoto e no mesmo instante o véu que se dividia o Santo do Santíssimo era rasgado de alto a baixo por aquela mesma mão misteriosa que no palácio de Belsazar escreveu as palavras que selaram a sorte da Babilônia. O lugar santíssimo no santuário terrestre não continuaria por mais tempo a ser um lugar sagrado. Nunca mais a presença de Deus havia de ensombrar o seu propiciatório. Nunca mais o favor ou desfavor de Deus seria manifestado ali pela sombra. Nas pedras preciosas do peitoral do sumo sacerdote, daí por diante o sangue do sacrifício oferecido no templo seria destituído de valor. O Cordeiro de Deus, morrendo sobre o Calvário, havia se tornado o legítimo sacrifício pelos pecados do mundo. Quando Cristo morreu sobre o Gólgota, foi aberto um novo e vivo caminho, destinado tanto aos judeus como aos gentios. Os anjos rejubilaram quando o Salvador exclamou do alto da cruz: está cumprido. O grande plano de redenção havia de ser revelado e afeito os filhos de Adão. Por uma vida de obediência, havia de ser finalmente exaltado até a presença de Deus. Satanás estava derrotado e o seu reino ameaçado de próxima dissolução. Aleluia! Venceu o Cordeiro de Deus. Amigo, abra teu coração e observe que foi ele, Jesus de Nazaré, que morreu, sofreu, padeceu naquela cruz, mas ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo para sempre. Aleluia! Aleluia! Fique com Deus, que Deus possa te abençoar poderosamente, amigo.